Me escutam agora? Conseguem me escutar? Veja se me escutam agora. Sem som, sem áudio. Calma aí, vamos lá. Vejam, agora estão me escutando. Pronto, agora estão me escutando, né? É que eu tava com o microfone para melhorar o som, mas não sei porquê, não saiu. Bota aí na caixinha aí que depois eu guardo aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos pela rua de Madrid. Estamos indo pro hotel. Eu tentei chegar a tempo pro horário da live, mas não consegui chegar. Mas tô aqui firme e forte com vocês pra gente falar dos golpes de Tug e da Espanha, para vocês se atentarem e aprenderem um pouco aí. Estamos indo pro hotel aqui agora, que já são 11 horas da noite. Também, graças a Deus. E, como prometido, estamos fazendo live quase todos os dias, né? Não consegui fazer domingo, que foi aniversário da minha filha, e ontem realmente eu tava muito cansada, gente. Muito cansada ontem. E eu não consegui fazer live ontem, então por isso que eu tô subindo hoje. Pra quem tá perdido aí, né? Eu estou em Madrid. Amanhã eu estou indo pra Alicante e depois vou pra Valência, que a gente tem imóveis pra visitar, né? Então, eu acho que a gente tá perdido, hein, Léo? A gente tá andando aqui tentando achar um hotel onde a gente tá hospedado. Oi, Jesus. E a gente ia direto para Alicante hoje, mas resolvemos parar por aqui, passar a noite em Madrid. E estamos indo para Alicante amanhã de manhã. Então amanhã lá em Alicante eu vou mostrar muita coisa. A gente vai visitar apartamento, vou ver algumas negociações de imóveis para poder mostrar para vocês. Estou indo ver um apartamento exclusivo para 2 clientes que fecharam com a gente, fazer negociação nesses apartamentos. Mas a gente vai conversar muito. Então vamos lá. Quero bater um papo com vocês aí dessa questão dos golpes que vocês tanto, né, me perguntam, como faz para se proteger, como faz para não cair em golpe, como faz para entender mais como as coisas funcionam. Então, assim, tem alguns golpes que sempre acontecem, mesmo que a gente fale na internet, eu sempre vejo pessoas caindo nos golpes. O golpe muito claro, né? E eu não sei por que as pessoas sempre caem no mesmo tipo, que é o famoso golpe do Airbnb, né? Então vamos lá, gente. Arrendar imóvel, tanto em Portugal quanto aqui na Espanha, existe um ponto básico, que se você não é profissional, ok? Como a gente, que é da imobiliária, a gente consegue descobrir algumas coisas. Vocês não podem ter vergonha de pedir, tá? Que é o que, Carol? Carol, se eu quiser alugar um imóvel sozinha, não posso fazer com você para eu não cair em golpe. O que eu tenho que fazer? Você tem que pedir a caderneta predial. O nome é caderneta predial, ok? É como se fosse o espelho do IPTU do imóvel. E essa caderneta predial, ela... Vamos devagarinho, amor. Essa caderneta predial, ela tem um código QR no rodapé. E quando você aponta o celular, ela vai para o portal das finanças, que é como se fosse o Gov de Portugal, e lá vai dizer que aquele documento é válido ou não, ok? Nessa caderneta predial tem o nome do titular, dono do imóvel. Então, a conta que você tem que fazer, o depósito, tem que ser do titular que está na caderneta predial. Pronto. Pode negociar, pode ter calção, pode não ter contrato, pode ter nada. Mas se você tem a caderneta predial e o depósito foi feito no mesmo nome do titular da caderneta, você não vai cair em golpe. O que é o golpe do Airbnb? Muitas pessoas, principalmente os angolanos, ok? E os ciganos, esses dois públicos são a maioria dos 171, né, que a gente chama na Europa. Eles alugam imóveis de temporada, tá? E nesses imóveis de temporada, eles pegam 15 dias, anunciam, e você vai lá visitar o imóvel e ele vai te dizer que ele recebeu uma proposta de trabalho para poder se mudar de país
e vai te oferecer de você alugar o imóvel dele. E vai falar, olha, você me dá aqui 2 rendas e um calção, ele vai pedir abaixo do mercado e ele vai te mandar o contrato via e-mail. Você vai pagar ele, você vai pegar a chave, você vai acessar o apartamento, você vai entrar, só que depois, quando acabar o tempo da hospedagem, o proprietário verdadeiro do imóvel vai entrar e vai, pedir o imóvel. Então, isso acontece muito. Quando a gente vai visitar o imóvel, você precisa pedir a caderneta predial. Outra coisa que a gente também sempre pede é a conta de luz e a conta de água. Por quê? Diferente do Brasil, na Europa existe uma coisa chamada CPE. É CPE. É como se fosse um código daquela residência, ok? É um código gigantesco de 9 números, se eu não estou enganada, daquela residência. Então, quando a pessoa mora ali, ela te dá aquele código ali, a gente consegue saber se o nome do titular daquela conta é aquela pessoa que você está negociando, ou se o titular daquela conta, o dono daquele relógio, é o dono do imóvel que você está depositando. Então, são muitos pontos que você tem que ver nesse passo a passo aí, quando você vai alugar imóvel. Não é simples. Parece um trabalho simples, mas não é simples. Outro golpe que muitos brasileiros tomam é na compra do carro em Portugal. Carol, como assim? Gente, em Portugal é muito simples comprar carro. Em Portugal a gente compra carro, negocia com a pessoa, ela tem um documento das finanças, tá? Assina esse documento, é uma folha de ofício que todo mundo tem e pronto. Só que aquele documento ali é assinado, você vai nas finanças, paga, se não me engano, 65 euros, mais ou menos, né, Léo? 65 euros, pronto. Troca na hora. O carro já está transferido para o seu nome. E nem precisa outra pessoa estar lá. A outra pessoa, a dona do carro, nem precisa estar lá. Ela assinou aquele papel, você mesmo já troca o carro para o teu nome. Aí está o problema. Por quê? Do momento que ele assinou, significa que você pagou a ele. Pagou a ele, problema é seu. O que acontecer com o carro, se o carro quebrar, se o carro enguiçar, se o carro der problema é seu. Ele não vai querer saber e ele não vai te ajudar. Então, se você vai comprar um carro, entenda. O cara marcou contigo numa praça, num shopping, num lugar público, você já estranha. Porque a pessoa que tem boa índole, que sabe que o carro tá ok, que sabe que tá tudo certo, o que ele vai fazer? Ele vai marcar na casa dele, ele vai marcar no prédio dele, ele vai marcar no trabalho dele, porque ele vai te dar as garantias. Ele, o carro tá legal, qualquer coisa você pode me chamar e tal. Por quê? Porque depois que você comprou esse carro, pagou, ele assinou esse papel, o problema que deu o carro 24 horas depois, o problema é dele, da pessoa que comprou. O cara que te vendeu não vai fazer nada. E muitos de vocês não sabem, mas é muito fácil importar carro da Alemanha, da Espanha para Portugal. Inclusive é muito mais barato. Então, existe pessoas que fazem só isso. Compram carros na Alemanha com problemas, ok? De motor, de um monte de coisa, de leilão, de um monte de coisa. Leva até Portugal, coloca a verba ou documento de Portugal e vende para o primeiro otário que quiser comprar. E depois que você comprou, acabou. Então, o que eu te indico? Compra de uma agência. Ah, mas é mais caro. Mas você tem garantia. Gente, infelizmente, tudo que é serviço, se você não está fazendo um arrendamento de uma imobiliária, se você não está fazendo comprando um carro de uma agência, você não tem como ter garantia nenhuma. E você pode entrar na justiça, você pode reclamar, você pode fazer o que for. Você não vai ter garantia. Fala, amor. Não, a gente pode andar. Eu tô aqui já na beira do meu hotel, gente, mas aí, como eu falo alto, eu não quero entrar no hotel pra falar, né? Eu vou ali pra praça, ali pra ir falando com vocês. A gente tá na rua, tá super movimentada aqui ainda. Tem bastante gente em volta nos restaurantes, então tá de boa de falar com vocês aqui ainda. Outro golpe que é muito também, que várias pessoas caem, inclusive minha irmã caiu nesse golpe, ok? Pra vocês que não sabem,
na Europa não tem Pix, ok? Tem uma coisa chamada MBWay, tá? E o MBWay, ele é o quê? Ele é uma forma de pagamento através do número do teu celular. Você dá o teu número do teu celular, o dinheiro cai na sua conta. Mas esse mesmo número do celular, você também recebe um código da tua conta caso você precise fazer um saque de emergência sem cartão. Então, um MBWay, ele tem seus bônus e tem seus ônus. Então, o que acontece? O que aconteceu? Exemplo. Se alguém utilizar o teu número para dar um golpe e, de repente, entrar em contato com você para pegar esse código, ele consegue mexer na tua conta. O que aconteceu com a gente? O Léo anunciou umas coisas na OLX e, ao anunciar na OLX, ele falou, olha, se você quiser reservar, você pode me pagar por MBWay, ok? Aí o cara falou, tá bom, tô fazendo o pagamento agora por MBWay. O Léo não sabia, aí o cara falou assim, no bate-papo, olha, eu tô fazendo aqui o pagamento, mas tá me pedindo um código que chega no seu telefone para uma transferência de 200 euros, ok? Aí, realmente, chega um código, autorizando uma transferência de 200 euros, um código. Aí o Léo foi e falou, o código é o tal. Ele falou, tá bom, já tá na tua conta. Na verdade, não. O tempo que o cara estava negociando com o Léo, ok? Ele ficou conversando com o Léo alguns dias, ele pegou o contato do MBWay, ele anunciou um produto falso na internet, ok? Fez a pessoa pagar, que caiu na conta da minha irmã. Ele, com esse código, ele já estava na boca do caixa, ele conseguiu fazer o saque dos 200 euros. A gente nem percebeu que o dinheiro caiu na conta e que ele sacou. Conclusão, a gente viu que o dinheiro não tinha caído, o cara não tinha falado nada, tá tudo bem, passou. Depois de um tempão, minha irmã recebeu uma carta da polícia. Por quê? Porque a mulher que caiu no golpe pegou o comprovante e denunciou quem? A minha irmã. Porque a conta que ela pagou foi a da minha irmã. Minha irmã tirou o extrato do banco e realmente falou, caiu o dinheiro na minha conta, alguém sacou, mas não fui eu. Conseguimos fazer o rastreio, que foi através de um caixa eletrônico, de um código de emergência que recebeu no MBWay. Meu marido não sabia e ele passou o código para a pessoa. Então, o MBWay, ele tem muitas falhas. Ele é o nosso Pix em Portugal. Então, se a pessoa tiver através do seu número, se ela tiver roubado o seu telefone, se você tiver deixado o seu telefone mole num trabalho, as pessoas conseguem acessar a sua conta através do teu número. E em Portugal, o nosso chip de telefone tem um código, tá? De 4 números, é um PIN. Toda vez que o seu telefone desliga, para ligar, ele vai pedir o PIN do chip, ok? Ele vai pedir o PIN do chip. É um sistema de segurança. Mas se o telefone não desligar, nada, mesmo que ele tenha bloqueio de tela, o SMS da conta bancária ali, do MBWay, se você quiser utilizar, você consegue utilizar. Então, gente, tem falhas. Para mim, o ponto forte, assim, os maiores golpes, esse golpe do MBWay e da OLX, muita gente cai, porque os caras são muito malandros na hora de fazer. O golpe do carro, o pessoal também disfarça bem na hora de vender carro. Então, depois você compra o carro, dá problema. Mas o arrendamento, para mim, é o maior. É onde mais se tem golpe, é questão do arrendamento. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que não é um golpe, mas é para vocês entenderem como funciona. Porque eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu saí do imóvel e tomei um golpe do senhorio, que o senhorio não me devolveu o meu calção. Então, deixa eu explicar para vocês como funciona isso. Toda vez que você cumpre um contrato de arrendamento... Calma aí que tá passando gente aqui. Toda vez que você cumpre um contrato de arrendamento e você notifica o senhorio no prazo que está no contrato que você vai sair desse imóvel,
ok? O senhorio, por lei, tem um período para aguardar você sair do imóvel, ele vistoriar o imóvel só para ele te devolver o dinheiro. E o que eu vejo muitos brasileiros fazerem? Ele arruma um outro imóvel mais barato. Eu moro nesse aqui. Aí arrumei naquele ali. Eu quero me mudar para aquele ali. Eu avisei para aquele senhorio que eu vou entrar ali no dia 1º de agosto. Mas eu tô saindo aqui no último dia de julho. Mas eu tô esperando o senhorio me dar o meu dinheiro para eu acabar de pagar o outro imóvel. Isso não acontece. Isso não acontece. Por quê? Porque o senhorio só vai te devolver o dinheiro depois que ele fizer as vistorias, conferir que não tem dívida de água, de luz, de nada, para aí sim ele te devolver, se você tiver cumprido o contrato. Então, já te digo de cara, se você não cumpriu, se você não notificou com uma carta registrada, ele tem brecha para não pagar. Como assim, Carol? A lei diz que, e no contrato também diz que, você precisa cumprir até X período, ok? Então, por exemplo, tem contratos que é de 5 anos que ele te obriga a cumprir 1/3 do contrato. Tem contrato que é de 1 ano que você tem que cumprir o prazo mínimo de 1 ano, tá? Para ele não ser renovável, o que ele faz? Você tem que notificar ele 90 dias, ou 60, ou 120 dias antes. Só que essa notificação, ela não é uma notificação, seu fulano, olha, eu tô notificando o senhor. Não, não é. Você tem que ligar para ele, notificar ele, entendeu? Que você, Léo, tá me atrapalhando. O Léo tá ali do outro lado filmando, pô, e o cara aqui parado atrás de mim, que agonia. Você tem que notificar ele por telefone, que você vai sair do imóvel, mas falar também assim, seu Antônio, estou mandando pelo e-mail, tá? Que eu estou entregando o imóvel e eu estou enviando uma carta registrada. E aí você precisa enviar uma carta com aviso de recebimento, tá? Da outra pessoa, para você se respaldar. Por quê? Porque a lei diz que se o senhorio não recebeu a carta registrada, ele não foi notificado da forma correta. E aí obriga a ele... não obriga ele não. Ele fica com o privilégio de não te devolver o dinheiro. Tu fica aí filmando, dando mole, o cara tava te rodeando ali. Você tá aqui pra me vigiar. A gente não tá em Portugal não, tá? Ele tá aqui, os caras aqui rodeando. Você bem assim, o cara rodeando. Eu pensei que ele ia passar e pegar teu telefone. Vai nessa, tá? Em vez de você tá me vigiando, você tá gravando. Eu tô na live, tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando. Tô no meio da rua, os caras rodeando ele tá filmando. Ele tá pronto pra perder o telefone aqui. Tá achando que tá em Portugal? Espanha não é igual a Portugal não, tá, gente? É bem diferente aqui o ritmo. Aqui o ritmo é outro. A gente tá aqui parado na esquina, tem 2 caras aqui na esquina olhando a gente. Se ele vir de caô aqui, ele vai tomar uma voadora. Os 2. Mas tá bom, vamos lá. Então, gente, aí a pessoa fala assim, o senhorio não me devolveu. E a gente pergunta assim, você fez a notificação da forma correta? Não. Então não foi golpe, você deu mole. Não foi golpe, você deu mole. Então isso é um golpe que os portugueses usam a favor dele. Por quê? Porque você não fez como tem que fazer. Outra coisa, eu tô saindo antes de terminar um contrato, o senhor disse que estava tudo bem. Ele dizer é uma coisa, ele cumprir é outra, ok? Se você fez esse acordo com ele, tem que ser por escrito. Seu fulano, segue aqui a carta registrada, como combinado, via e-mail, e você tem que se respaldar. Por quê? Senão, você se ferra. E aí vocês vão pra internet e falar, tomei um golpe. Não, é que você não fez o procedimento como deveria ser feito. O golpe do arrendamento sempre vai existir. Não vai ter polícia, nem na Espanha, nem em Portugal, que proteja o imigrante. Se você falar assim, eu paguei esse senhorio, ele não me alugou. Igual foi um influencer aqui que outro dia contou que foi pra Bélgica, e a gente até ajudou ele, coitado. E ele viu que o cara realmente fez de má fé. Fez com ele, fez mais com os 4. Ele vai entrar na justiça? Ele vai entrar na justiça. Ele pode tentar recuperar esse dinheiro? Pode tentar recuperar esse dinheiro. Mas olha o tempo que ele vai demorar para recuperar, e além do tempo que ele vai demorar para recuperar,
Olha a situação que ocasionou. Então não adianta. Não é porque eu tenho imobiliária que eu tô falando isso para vocês não, tá? Quando se trata de imóvel, você só pode fechar um imóvel através de uma imobiliária. Carol, por quê? Porque se o senhorio der o golpe e a imobiliária está fazendo a transação, a imobiliária tem como reverter isso, ok? Se não tem imobiliária, um administrador no caminho, é horrível. Você vai se ferrar. Então, ai, Carol, mas eu perco ali a comissão. Por exemplo, em Portugal, quando é feito através de uma imobiliária, você não perde nada. Por quê? Porque tudo o que você paga está no teu contrato. O senhorio é que perde a comissão para a imobiliária. Na Espanha, não. Na Espanha é igual em Dubai. Na Espanha e Dubai é diferente. Você paga o imóvel do senhorio que tem que pagar e é obrigada a pagar a comissão da imobiliária à parte. Então, por exemplo, aqui na Espanha é assim. Se eu estou pagando 4 rendas nesse apartamento, a imobiliária me cobra uma, que não vai no meu contrato, ok? É uma do valor do serviço deles, separado. Só que é uma garantia para você, porque tem alguém fazendo uma transação ali no meio. Para vocês do Brasil que não sabem, as empresas imobiliárias, como a nossa, nós somos obrigados a pagar um seguro. E é um seguro que protege os negócios que são feitos dentro dela. Então, se eu acionar esse seguro, que eu fiz uma transação com o seu Manuel, que está aqui atrás, ó, meu segurança aqui, e o seu Manuel não cumpriu, e eu provar que essa transação foi feita, o seguro vai cobrir, tanto para mim, quanto a empresa, quanto para o cliente. Quando vocês fazem direto num modo de economia, que eu entendo, que eu já fiz, e que está tudo bem fazer, eu não tenho problema nisso, mas se vocês não têm meios de olhar isso com segurança, vocês se ferram. É igual o carro. Se você não compra numa agência, que a agência te dá lá os 2 meses, os 3 meses de garantia, da caixa de marcha, de não sei o que lá, não adianta. Gente, 80%, vou te falar, 80%, 75%, a maioria dos clientes que eu conheço, que compram carros de pessoas físicas diretas, depois falam, ai, Carol, me arrependi, o carro quebrou um mês depois. Tive um problemão no carro. Aí foi passar o scanner, tinha não sei o que no carro. Sempre. Por quê? Porque carro velho foi feito para dar problema. E aí a pessoa chega para comprar um carro de 1.000 euros, não vai comprar um carro novo, não vai comprar um carro bom. Ó, olha lá como é que ele anda atrás do cara, tá vendo? Ele andando atrás do cara de mochila ali, ó. Ó ele vindo, tá vendo? Ó. O cara com o telefone na mão, ó. Ó, tá vendo? Ó. Aí ele diz, tá vendo? Ele tava atrás de você ali assim, ó. A gente tá aqui olhando um cara que tá aqui atrás. O Léo tá doido pra botar o espírito dele de policial pra dar um tapa no pé do ouvido de alguém aqui no calçadão. E o cara tá aqui, ó, cambaleando atrás da gente aqui, ó. Cambaleando aqui atrás da gente. Vambora, vamos pra porta do hotel. Então, assim, gente, tudo que se trata de arrendamento, de carro, de negociação, vocês têm que estar atentos. Outro golpe que eu não posso nem falar que é golpe, mas vocês precisam estar atentos, é quando se trata de assinatura de tecnologia. Calma aí que o caminhão tá passando aqui. Quando se trata de assinatura de tecnologia. Na Europa, você tem uma carência mínima, ok? Você é obrigado a ficar aquele tempo mínimo com aquela operadora quando você assina um plano. Você só tem o direito de cancelar aquele plano se você for embora do país. E se você for embora do país, você tem que provar que você está indo embora do país, que senão o seu nome fica sujo e nunca mais limpa. Para vocês daí que não sabem, uma vez o seu nome sujo na Europa, ferrou. Ele nunca mais volta a ter... Caminhão passando. Ele nunca mais volta a ter o mesmo nome de quando chegou, tá? Sujou o nome, ferrou. Então, quase ninguém sabe disso. Então, vai lá, chega, faz qualquer plano. Ai, porque o plano deu uma televisão. Ai, porque o plano deu um celular. Esses que dão bônus são os que te prendem mais tempo. E depois você não consegue trocar. O que eu indico para as pessoas?
Ou você faz um plano tradicional da casa, sem pegar nada de bônus, que são os planos que tem menor carência, que é só de 1 ano. Porque qualquer coisa que você pegue de bônus, televisão, celular... Calma aí, gente, outro caminhão. Resolveu passar todos os caminhões do meu lado. Se você pegar qualquer bônus, o plano já dobra o tempo. E aí você vai ficar preso naquilo ali. Então, o que eu te indico é não pegue nenhum bônus. Segundo, Carol, não vou fazer para minha casa. O que você indica? Não faça plano pós-pago. Faça plano pré-pago, porque você não está preso a nada. Ah, mas o pré-pago é mais caro. Ele é um pouquinho mais caro. Então, por exemplo, tem planos aí que é de internet ilimitada, 30 euros por mês que você que tem que recarregar. Então, de repente, ele compensa mais para você do que qualquer outro. Aí o pessoal fala, eu caí no golpe. Não é que é golpe, é estratégia comercial. Algumas empresas utilizam para se beneficiarem e o imigrante, quando chega, ele não sabe. Ele não sabe do que ele tem que cumprir ali. É igual luz. Luz. Em Portugal, na Espanha, ela não tem uma única operadora. Ela tem várias operadoras. Então, uma operadora pode estar um preço do quilowatts, outra operadora pode estar outra. O que vai interferir uma coisa na outra? É o tempo do teu contrato. Então, faça a primeira que der para fazer, a mais prática de ligar, mas depois você consegue fazer uma pesquisa e você consegue trocar. A única coisa que não se troca é a água. A água não. Cada freguesia tem sua distribuidora de água, que normalmente é como se fosse a Câmara, a Prefeitura, e ponto. Mas a luz, você precisa entender. E às vezes, quando você faz o plano de luz, ali você também cai num golpe. O que, Carol? Seguro. Oi, pai. Eles botam um seguro. Eles te dizem que você pode fazer um plano para você poder ter um plano de saúde. E esse plano de saúde não vai te dar atendimento direito. Então, são aquelas letrinhas miúdas que o imigrante acha que está sendo simpático. Ele fala assim, não, ok, tá tudo bem, esse aqui eu quero. E ele não entende, né, o que normalmente acontece. Agora eu vou falar para vocês o que todo blogueiro aí posta, tá? E que eu acho que é o pior de todos. Carol, consegue me explicar a categoria energética da residência? Que eu já vi que categoria A, B, C e D e por aí vai. Sim, vou explicar antes de falar do último golpe para vocês. O que acontece? Portugal, existe uma categoria energética. A significa que a casa é muito econômica. Então, o que qualifica uma casa muito econômica? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Esse prédio aqui, dá para ver que ele não tem vidro duplo. Então, ele não é uma categoria energética A, ele deve ser uma D. Lá o outro tem vidro duplo. Então, eu já sei que a categoria energética dele é melhor. A categoria energética não é só a parte elétrica em si da casa, mas é a estrutura. É o tipo da construção. Se a janela é vidro duplo, não é. Se a casa tem algum tipo de aquecimento, não tem. Então, quanto maior a A é melhor, a B é menor, a C vai diminuindo. E essa classificação também, ela vai dizer o tipo de consumo que você vai ter. É normal, por exemplo, a minha casa tem aquecimento, eu não pago tão caro, mas eu tenho vidro duplo, as paredes são novas, o chão é de piso de madeira aquecido. Isso diz que minha casa é uma classificação energética A. Normalmente esses imóveis em Portugal são mais caros. Então, você vai pegar um imóvel mais antigo, normalmente ele é DE. Isso também vai te dizer que o imóvel ele é mais frio dentro. Essa classificação energética tem a ver com a climatização do imóvel. Então, ele afeta no seu consumo energético, tá? É como se fosse aquela tarja mais verde, mais vermelha, mais amarela que tem nos eletrodomésticos do Brasil. É como se fosse aquilo. Então, agora eu vou pro último golpe, que eu acho que é o pior de todos. Que esses influencers aí, todos, aliás, 2 últimos golpes, todos eles mostram e iludem vocês. Que é o famoso, você pode comprar um celular parcelado na sua conta de telefone, ou você pode comprar um celular parcelado direto com X pessoa. Esse, pra mim, é o pior golpe de todos. Carol, por quê? Porque você paga 3 telefones em um. Paga 2 telefones em um. Eu tenho, né? Eu tô gravando aqui com o iPhone 17 Pro Max e eu tenho o Samsung de 1 tera.
Todos eles eu comprei à vista. Mas quando eu cheguei, eu tentei também comprar no parcelado. Por quê? Porque a gente chega, a gente fala o quê? A gente quer comprar logo o telefone, a gente quer melhorar e quer ter um telefone. Só que você compra um Samsung desse meu aqui, o 17 Pro Max, hoje em Portugal, por 1.800 euros, ok? Se você for comprar nessas lojas que os influencers indicam de parcelados, você vai pagar 5.000 euros no telefone. E aí não existe isso. Se você tiver a logística de economizar um pouquinho, você consegue. Esse pra mim é tremendo. E o último é o golpe do empréstimo. Que inclusive eu e o Léo já pegamos, tá? E já trabalhamos com uma pessoa que fazia isso. E a gente sabe o quanto que é o famoso agiota português, tá? Carol, como que é? Eles emprestam até 2.500 euros, ok? Ele diz que você tem que pegar o cheque no banco. Normalmente, quando você abre conta no banco português, você pega em cheque. E aí, você vai parcelar essa dívida no cheque. Até 150 euros, né, Léo? Cada cheque. 65% de juros. 150 euros, né? É. Ele vai te cobrar 65% de juros. E aí você vai dar vários cheques dele de 150 euros para pagar essa dívida. Então, por exemplo, se você pegou 1.000, você vai pagar 1.850. Se você pegou 2.500, você vai pagar quase 5. E esse cheque é de 150 euros por mês. E por que ele só pode ser um cheque até 150 euros? Para você que não sabe, o banco cobre até 150 euros de cheque. Então, o que o agiota faz? Ele segura teu cheque para você pagar a dívida a ele. E ele deposita esse cheque, independente se você diz que tem o dinheiro ou não. Por quê? Porque o banco vai pagar ele. Só que você vai ficar com a conta negativa. E aí tá toda a bodega. Por quê, Carol? Porque cada dia de negativo num cheque sem fundo é mais 50 euros de juros. Oi, Carol. Então, se o cheque bateu hoje, e aí você tem até o final do dia para depositar o dinheiro. O dinheiro não foi depositado, no outro dia você já tem que depositar 200. Não foi depositado, no próximo é 250. E no outro mês o agiota vai depositar o outro cheque novamente. Eles não falam que é agiota, tá? Eles falam que é uma loja de empréstimo e tal, e não é. E muitos imigrantes pegam. Pegam pra quê, Carol? Pra alugar casa, como foi com a gente. Gente, eu passei por tudo no começo, porque eu não sabia de um monte de coisa. E a gente vem despreparado e acontece isso. E aí você tem que cobrir, não tem jeito. E aí o pessoal fica sem comer, sem pagar aluguel, porque tem que cobrir o cheque. Porque o banco te liga. E ele não te liga como banco. O gerente do banco, ele praticamente te massacra quando um cheque seu bate sem fundo. E é 50 euros por dia. Por dia. O pior dessa história não é isso. O pior é que eu já vi pessoas pagando a pessoa o que devia e mesmo assim essa pessoa depositar o cheque. Que não tem jeito. Esse cheque dado para aquela pessoa, nominal naquela pessoa, é dela. Ela pode depositar sim. Até 150 euros os bancos vão cobrir. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Quando eu falo que a melhor coisa é ter alguém ajudando, não é por causa do serviço. É para vocês não passarem perrengue. Carol, eu não tenho nenhum familiar para me ajudar. Eu não tenho nenhum amigo para me ajudar. Eu tô indo sozinha. Eu não sei, eu tenho medo. Cara, contrata uma empresa. Porque vocês acham que pagar um serviço é caro, vocês não têm noção o que é caro de cair em golpe, fazer besteira e é um prejuízo eterno. Sujou seu nome na Europa uma vez, acabou. Você não tem nome mais para nada. Então esse negócio, compra um carro comigo na promissória. Compra o celular comigo na promissória. Gente, ninguém é esse anjo todo. Ninguém, tá? Então, tenham cuidado, vai ver arrendamento. Carol, eu tô indo sozinha, eu vou alugar casa sozinha. Não tenha vergonha, porque o senhorio que não tá pra golpe, ele não vai ter problema de te mostrar o documento. Seu Manel, o senhor se importa de me dar a caderneta predial e me enviar a conta do banco? Se ele não tá dando golpe, ele não vai ter problema nenhum de te dar a caderneta predial, porque é normal, ok? É normal. Então, tenham cuidado, verifiquem, olhem, reolhem.
Não façam as coisas de primeira na emoção, porque é nesse momento que o brasileiro perde dinheiro e depois ele vai para a internet dizer que tomou um golpe. Tomou um golpe. Mas não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento. Fechou? Eu acho que deu para dar um feedback aí para vocês. Amanhã a gente faz outra live. Amanhã eu quero ver se eu faço live com vocês já dos imóveis que a gente vai ver amanhã. E eu já vou dar uma perspectiva para vocês de algumas coisas aqui da Espanha, para vocês também terem noção, entender como funciona, os pontos de diferença. Eu tô aqui na porta do hotel para entrar, que tá um frio, gente, são 11h40 da noite. Eu espero ter ajudado. Essa live vai ficar salva. Isso vale para você. Se você tem um amigo que quer imigrar, que tá estudando imigrar, manda essa live para ele. Se você entrou aqui e tá perdido, tem mais de 6 lives salvas no meu feed. De vários temas, já fiz de arrendamento, já fiz de visto de turismo, já fiz de outros tipos de visto, já fiz de empreendedorismo, já fiz de mais o quê? Já fiz sobre casamento na imigração, problemas de casamento na imigração, já fiz de várias coisas. Então, revejam, é uma maratona que eu vou fazer o mês de março todo. De trabalhar em Portugal. De trabalhos de Portugal a gente também já fez, a outra tá aqui, ó, segurança. Então, revejam todas as lives. Você que está vendo aqui minha live, se você gostou, se você achou que foi válido, aprendeu algo de diferente, comenta lá, porque aí é mais oportunidade de pessoas verem, mais pessoas comentando, e a gente vai entrar, porque o clima aqui fora, minha gente, é meio estranho. Ó, vou falar um negócio para vocês. A Espanha é diferente, tem muito movimento, mas a segurança que tem em Portugal, só Portugal. Aqui a gente realmente acha que a qualquer momento... alguém vai levar o nosso telefone. Digita aqui, Léo, assim, pra gente entrar. Fechou? Eu espero ter ajudado vocês. A gente vai entrar aqui agora e aí eu não vou poder ficar falando por causa do barulho. Tá bem? Beijo, gente. Boa noite, tá?